salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Imagine a cena. A batalha acabou. O lendário Rei Arthur, aquele símbolo todo de cavalaria, de honra, tá ali, morrendo no campo de batalha. A gente esperaria, sei lá, um silêncio, um momento solene, né? Um final nobre. Mas o que ele ouve são gritos. E não são gritos dos feridos, são de saqueadores. E olha, isso não é uma releitura moderna, cínica, nada disso. Isso vem do texto lá do século XV que definiu a lenda arturiana. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num artigo do site História Medieval e em outros registros para explorar esse abismo chocante entre o mito da morte gloriosa e, bom, a realidade brutal do que acontecia com os corpos num campo de batalha medieval. E essa cena que você descreveu é o ponto de partida perfeito. A colisão de duas realidades, quase duas. Duas economias diferentes que operavam no mesmo lugar. Duas economias? Como assim? Pensa assim. De um lado, a gente tem o que eu chamaria de economia da honra, que era para a nobreza, né? Ela exigia funerais grandiosos, a preservação do legado. Do outro lado, a economia da sobrevivência, crua e imediata. Para a população local, para os plebeus, que viam os cadáveres como um recurso. O jeito que um corpo era tratado dependia totalmente de qual dessas economias ele se encaixava, entende? Entendi. Faz todo sentido. Então vamos começar por essa economia da honra. A fonte para essa visão idealizada é a literatura da época, certo? Os romances de cavalaria, os épicos. Quando a gente lê sobre batalhas em obras tipo Le Morte d'Arthur, a morte é quase um esporte. O artigo até fala que o Arthur e os cavaleiros dele são celebrados pela quantidade de gente que matam. Qual era o objetivo de mostrar a violência de um jeito tão positivo? Então, o propósito era fundamentalmente didático e propagandístico, mas não como a gente pensa em propaganda hoje. Certo. Aqueles textos não eram reportagens de guerra, sabe? Eram manuais de comportamento, de idealização para a classe guerreira. O objetivo era criar e reforçar a imagem do cavaleiro como o pilar da sociedade. Corajoso, piedoso e letal. A alta contagem de corpos não era sadismo, era a prova da prowess dele, da proeza marcial, que era a virtude que definia a classe social dele. Claro, mostrar a sujeira, o medo, a decomposição não ia ajudar a vender essa imagem. Exatamente, ia ser contraproducente. Era preciso vender o ideal da cavalaria para os próprios cavaleiros e para a nobreza que pagava por tudo isso. E essa venda do ideal continuava depois da morte, né? O artigo dá uns exemplos fantásticos de como os corpos dos heróis eram tratados. Um deles é o Gawain, um dos cavaleiros da Távola Redonda. Isso, a morte do Gawain é um evento público. O rei Arthur lamenta a perda, claro, mas o mais importante é o que ele faz com o corpo. Ele leva para uma capela no castelo de Dover e deixa em exposição. Em exposição? Sim. O foco todo é na ferida impressionante que ele tem no crânio. Aquela ferida não é para ser escondida, é um troféu. É a prova física da bravura final dele, a materialização da honra. As pessoas iam lá ver a ferida para testemunhar a grandeza do cara. Nossa, e o outro exemplo, o tal do Guy of Warwick, é mais cinematográfico ainda. O texto fala que 1007 anjos, um número tão específico, Incrível, né? levam a alma dele para o céu, um cheiro doce sai do cadáver e 100 cavaleiros não conseguem mover o corpo por causa de um peso milagroso. Isso é pura fantasia ou tem alguma função por trás? É fantasia, mas uma fantasia com uma função muito clara. Cada um desses detalhes aí, o odor de santidade, o peso milagroso, são sinais reconhecidos de santidade no pensamento medieval. Ah, entendi! Servia para elevar o herói. Ele deixava de ser um simples guerreiro para virar uma figura quase santa. Ligava a proeza militar dele à aprovação de Deus. Isso reforçava o status da família dele e, claro, justificava a guerra. Uma peça de propaganda apóstrua. A mais poderosa de todas. O corpo vira um texto, uma relíquia que afirma o valor daquele nobre. Certo, essa é a morte ideal, a morte da economia da honra. Mas aí a gente volta para aquela cena chocante do Malory, o mesmo autor.
Depois da última batalha, o campo tá cheio de pilotos e ladrões matando os feridos para roubar as armaduras. É uma imagem que quebra totalmente o romance. Por que ele incluiria algo tão brutalmente realista? Aqui é que está o pulo do gato. A gente precisa lembrar quem era o Thomas Malory. Acredita-se que ele não era só um escritor. Ele foi um cavaleiro que lutou na Guerra das Rosas. Uma das guerras mais sangrentas da história inglesa. Exato. Ele não estava imaginando a guerra, ele tinha visto. Na literatura, a cena serve para mostrar a desintegração total do reino de Arthur. A lei e a ordem acabaram, né? Mas, historicamente, é quase certeza que ele estava só descrevendo uma prática comum. Ele deixou a realidade vazar para a ficção. O artigo menciona que armaduras e armas eram caríssimas, o equivalente a um carro de luxo hoje. Mas o que isso significava na prática para um camponês encontrar um cavaleiro morto? Significava uma fortuna que podia mudar a vida da família dele para sempre. Uma armadura de placas completa de boa qualidade no século XV podia custar o mesmo que uma pequena fazenda, ou o salário de um artesão por vários anos. Nossa! Era uma oportunidade macabra. Então a moralidade de matar um ferido para pegar a armadura ficava em segundo plano. Sem dúvida. Era ofuscada pela necessidade desesperada de sobreviver. É a economia da sobrevivência na sua forma mais brutal. Isso muda tudo. Não são só vilões, são pessoas agindo por desespero. E se isso acontecia com os nobres, que em teoria deveriam ser respeitados, o que acontecia com os corpos dos soldados comuns? Aqueles sem armadura cara? Eram só ignorados? Exatamente. Depois que o valor material imediato era retirado, os corpos viravam um problema logístico. E aí, com base no livro do Christopher Daniel, que o artigo cita, a gente vê 3 destinos principais para o soldado comum. O primeiro, e o preferível, era o enterro. Mas enterrar milhares de corpos não parece fácil. Como eles faziam? Não era mesmo. A preferência religiosa era sempre enterrar em solo sagrado, tipo no cemitério, de uma igreja. Mas logisticamente, depois de uma batalha grande, impossível. Qual era a solução? Valas comuns. Cavadas às pressas ali mesmo, no campo de batalha, e o mais interessante é que a gente tem prova arqueológica disso. O artigo fala que essas valas foram encontradas. O que a arqueologia mostra que os textos não contam? A gente sabe se eram inimigos e aliados enterrados juntos? Ótima pergunta. As valas comuns de batalhas, como a de Taunton, da Guerra das Rosas, são fontes de informação incríveis. Lá eles acharam restos de dezenas de homens jogados de qualquer jeito numa cova. A análise dos ossos mostra ferimentos terríveis, crânios esmagados, perfurações de flechas. O jeito como foram enterrados, amontoados sem cerimônia nenhuma, sugere que, depois de um certo ponto, a urgência de limpar o campo era maior que qualquer distinção entre amigo e inimigo. A identidade se perdia. Eles viravam só os mortos. Isso. A identidade individual se perdia completamente. Que sombrio. E o segundo destino? O artigo fala de algo ainda pior. Sim, a decomposição ao ar livre. Simplesmente deixar os corpos onde caíram, para apodrecer. Nossa. É difícil para a gente imaginar hoje, mas acontecia por 2 razões. A primeira, logística pura. Se a batalha fosse gigante, tipo na Guerra dos 100 Anos, o número de mortos era tão grande que não tinha gente ou tempo para enterrar todo mundo. A natureza seguia seu curso. E a segunda razão? A segunda era intencional. Política. Deixar os corpos do inimigo sem enterrar era o ato máximo de desrespeito, de humilhação. Era uma declaração de poder. Porque negava a eles um enterro cristão. Exatamente. O que, na cabeça medieval, colocava a alma deles em perigo. O artigo cita o cerco de Harfleur, onde os corpos ficaram apodrecendo nas ruas. Isso não era só consequência da batalha, era uma arma psicológica, um aviso aterrorizante. E a terceira opção? A cremação. A gente hoje pensaria logo em, higiene, né? Evitar doenças. Era esse o caso? Pois é, mas surpreendentemente não. A cremação era a opção mais rara de todas. E o motivo disso nos diz muito sobre a mentalidade da época. E qual era? A conexão entre cadáveres e doenças não era bem compreendida. Mas o que era universalmente entendido, e muito importante, era a teologia cristã da ressurreição.
A crença de que no juízo final, os corpos iam se reerguer fisicamente dos túmulos. Ah, claro. Destruir o corpo com fogo seria interferir nisso. Exato, era visto com muita suspeita, como uma interferência nesse processo sagrado. Então, quando é que eles queimavam os corpos? Só em situações extremas. O relato sobre os corpos de cruzados sendo queimados, por exemplo, provavelmente foi num cerco prolongado, ou numa terra estrangeira onde o enterro em massa era impossível e o medo de alguma praga específica era real. Mas não era prática sanitária padrão. Era uma medida de desespero. Tesco. De um lado, funerais com anjos e monumentos para heróis da ficção. Do outro, uma realidade de corpos saqueados, jogados em valas anônimas ou abandonados para os corvos. O que essa diferença brutal nos diz sobre como eles viam a vida e a morte? Se a gente conectar isso ao quadro geral, o ponto mais importante é que esse tratamento brutal no campo de batalha não significava falta de respeito pela morte em geral. Pelo contrário. Como assim? Fora da guerra, os rituais funerários, a memória dos mortos, a preocupação com a salvação da alma, tudo isso era central na vida medieval. A conexão entre corpo e alma era vital. O que a guerra fazia era criar uma exceção terrível a todas as regras. Uma espécie de zona de suspensão das normas sociais. De ser governado pela teologia e passava a ser ditado por fatores mais imediatos: a política da batalha, a logística da limpeza e a oportunidade econômica. A literatura nos mostra o ideal, o que deveria ser. A realidade do campo de batalha era governada pela necessidade e pela brutalidade do momento. As duas economias, da honra e da sobrevivência, colidiam. E para a maioria dos mortos, era a da sobrevivência que ditava o destino final. Então, recapitulando, o que essa análise nos mostra é esse contraste profundo entre a morte idealizada, que servia de propaganda para a elite na ficção, e os destinos sombrios e pragmáticos da maioria. Saque, valas comuns ou abandono. Essa era a norma para o soldado comum. Um mundo totalmente à parte dos funerais com anjos. Isso nos deixa com uma reflexão. O artigo conclui que o destino dos corpos refletia a política da batalha. Isso nos leva a pensar, será que isso mudou tanto assim? Nos conflitos modernos, mesmo com todas as convenções de guerra que existem hoje, de que forma o tratamento dado aos mortos, tanto aliados quanto inimigos, continua sendo usado como uma ferramenta política ou psicológica? A forma como a gente honra, troca ou até desrespeita os corpos dos mortos na guerra ainda diz muito sobre os valores e a política dos vivos. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.